A paz do Senhor, bendito é o nome do nosso Deus, glorificado, exaltado é o Senhor, o Deus o qual nós servimos. Eu tenho imenso prazer em poder estar trazendo a palavra do Senhor para a sua vida, tendo aí dentro desses 10 minutos, dentro desse momento, a grata satisfação de poder comunicar a você a palavra de Deus. E o que eu quero falar hoje é sobre por que murmurar. Uma pergunta, um questionamento para nós, não é? Por que murmurar? Por que reclamar? Por que questionar o poder ou aquilo que vem sobre a nossa vida? O texto que eu quero usar com você, ainda dentro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. É interessante olhar que em muitos momentos da vida, pelas intempéries, pelas situações as quais nós vamos enfrentando, a gente acaba reclamando um pouco mais, questionando um pouco mais, questionando sobre coisas das quais nós não sabemos, nós não temos o conhecimento, não temos o entendimento, a clareza do porquê aquilo acontece, do porquê, da razão, melhor dizendo, de certas coisas acontecerem na nossa vida. E a gente nem sempre tem a plena noção do que Deus está fazendo, ou quase nunca, na verdade, não é? Porque os nossos olhos são limitados, a nossa compreensão das coisas é muito limitada, a gente só consegue ir até onde os nossos olhos alcançam, e qualquer barreira vai trazer limitação. E muitas das vezes, nessa limitação, a gente, por não compreender as razões ou o que está por detrás daquilo que está limitando a nossa visão, nós passamos a reclamar, a questionar, a murmurar propriamente dito, sem a compreensão de que Deus pode e muitas das vezes está agindo de uma maneira sobrenatural em relação à nossa vida. Então a gente acaba perdendo a oportunidade de, ao invés de glorificar e exaltar o nome do Senhor, a gente atrai para a nossa vida, ou nós atraímos para a nossa vida maldições, atraímos para a nossa vida pessoas não só introspectivas, mas pessoas pessimistas, pessoas que, na verdade, ao invés de nos impulsionar, vão buscar neutralizar a paz ou aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, exatamente por muitas das vezes a nossa própria atitude ser uma atitude de murmuração. E eu olho a nação de Israel, por exemplo, ao sair do Egito, ou após sair do Egito, quantas vezes murmurou, quantas vezes questionou, murmurou porque faltou alimento, e na verdade não faltou, mas pela intenção, a compreensão de que pudesse faltar, a expectativa de que talvez fosse faltar alimento, então eles murmuravam por causa de escassez de água, que na verdade Deus não deixou faltar nada. E se você parar para pensar, no final da caminhada da nação de Israel, do povo de Deus no deserto, eles vão chegar à conclusão que as sandálias não se gastaram, as roupas não se gastaram, os pés não incharam, as cabeças não doeram. Então Deus proveu tudo, e ainda assim, pela visão, talvez pela ansiedade, o povo murmurava, questionava, reclamava, contendia com Deus e entre si, e por causa disso veio a maldição sobre a vida deles. E às vezes a gente reproduz a mesma coisa, não é? Sem conhecimento, sem entendimento, sem saber o que está acontecendo na nossa volta, porque no que diz respeito à nossa vida, as coisas começam no mundo espiritual e provém para o natural, não é o contrário. Então, muitas vezes a gente não consegue perceber, entender o que está acontecendo por detrás, não é? E por causa dessa dificuldade de compreensão, nós fazemos o nosso próprio julgamento. Então, quem tem essa tendência de fazer esse julgamento, muitas vezes um julgamento exacerbado das coisas, acaba questionando, acaba murmurando, acaba duvidando do poder de Deus e não usufruindo daquilo que Deus tem gerado para nós. Eu quero ler o mesmo texto para você numa tradução um pouco diferente, tá? Filipenses 2,14, que vai dizer, eu vou ler o 14 e o 15, que vai dizer: façam tudo pronta e alegremente, nada de brigas ou apelações, apresentem-se imaculados para o mundo como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Olha que interessante essa tradução. Ela vai falar da alegria que eu preciso ter, a alegria que é gerada
por Deus, pela presença de Deus na minha vida, alegria que é gerada pela fé, pela minha confiança no Senhor, não é? Que vai trazer essa alegria por saber que Deus ele vai entrar com providência, por saber que Deus vai mover, por saber que Deus vai agir de maneira clara, por entender que o Senhor está me guardando, está guiando os meus passos, por poder confiar nele. E o texto também vai falar do testemunho. Apresentem-se imaculados para o mundo, ou seja, sem mancha, não é? Eu preciso testemunhar Cristo, e é interessante olhar que o que eu digo, a quem comente, a quem diga que eu tenho que pregar a todo tempo, se preciso usar palavras. Na verdade, Jesus usou muitas palavras. Jesus, ele tinha um padrão, ele tem e teve um padrão enquanto aqui na terra esteve, de anunciar, de pregar o evangelho, de mostrar quem ele é com atitudes, mas também com palavras. É que a palavra dá autoridade ao meu testemunho e o meu testemunho dá autoridade à minha palavra. Então, como que eu me apresento ao mundo de forma imaculada, sem mancha, vivendo de acordo com aquilo que eu prego e pregando o que eu vivo? Então, é incoerente para um cristão que diz que Deus cuida, que Deus protege, que Deus guarda, que Deus é provedor, que Deus é poderoso, que Deus é milagroso, que Deus é misericordioso, e ainda assim murmurar. É incoerente, né? Então eu não posso ter a mancha ou a mácula da murmuração na minha vida, para que eu apresente realmente para o mundo um Deus que ele tem poder e autoridade de agir na nossa vida, não é? Então eu preciso me apresentar de forma imaculada para o mundo, como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Esse sopro de ar fresco vai banir a poluição, vai eliminar isso. E a murmuração, na verdade, faz o contrário. Ela polui, não é? Ela vai envenenar, ela vai levedar a massa, ela vai gerar sentimentos, ela vai produzir sentimentos de angústia, sentimentos de decepção, sentimentos de revolta, sentimentos de ira, de ódio, sentimentos de maledicência, né, por aquilo que a pessoa ouve. Então eu preciso prestar muita atenção, porque murmurar, eu na verdade nem consigo murmurar de outra pessoa. Todas as vezes que eu murmuro contra Deus. Se eu partir do pressuposto que Deus fez todas as coisas e que há uma vontade tanto permissiva quanto absoluta de Deus sobre a minha, sobre a nossa vida, e eu murmuro sobre qualquer coisa, então eu estou questionando a vontade absoluta de Deus, eu estou questionando a vontade permissiva de Deus, eu estou questionando a capacidade de Deus de fazer, de realizar coisas, de produzir, de determinar coisas. Então, toda murmuração é direcionada a Deus, ainda que eu murmure de alguém, não é? Então, é incoerente o que eu vou pregar se eu murmuro, se eu questiono. Além do mais, quando eu murmuro, eu abro um precedente para Satanás atuar na minha vida, porque a murmuração é uma confissão, e nesse caso eu acabo confessando o domínio de Satanás sobre a minha vida. É como se eu desse armas para ele agir, como se eu dissesse para ele: você pode continuar a fazer o que você está fazendo, porque está dando certo, você está me tirando do meu centro de equilíbrio, você está tirando a minha paz. Então a murmuração, ela tem esses aspectos, né? Ela neutraliza o poder de Deus e enaltece o meu adversário. Então a murmuração, ela é contraditória à realidade do que Deus propõe para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Quem murmura não glorifica, quem murmura não reconhece o poder de Deus, quem murmura não é grato, quem murmura não exalta o nome do Senhor, mas traz vergonha, não é? Por causa do testemunho e a condição de vida. Então meu recado para você é exatamente esse. Para quê? Por que murmurar se eu posso glorificar e exaltar o nome do Senhor, reconhecendo tudo que Ele faz por mim? Então que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus te abençoe, que você abandone a murmuração e que a partir de hoje comece a valorizar a glorificação do nome do Senhor. Além disso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o like e vamos glorificar e exaltar, louvar, bendizer o nome do Senhor, porque isso é bom e agradável
ao nosso Deus. Não murmure jamais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.